lutasse contra o Espírito Santo de Deus, certamente você já estaria morto. Está para o fim deste século, cumprindo está. O fim vem aí, lá, lá, lá. Muito breve vai tocar, a trombeta soará, uma noiva subirá ao céu. Poder me assentar na mesa do rei pra participar. E vou me ajuntar aos milhares de santos, patriarcas, arcanjos, querubins, serafins. No coral vou cantar, belos hinos entoar ao rei. Sei que ainda é tempo, se quiser ir pra lá participar do manjar, basta só confessar que Jesus é o Senhor. Nele a vida eterna, só a salvação para aquele que crê. Que Jesus tem poder para salvar, pra curar, libertar, vida eterna nele há. Vem para o céu também
você blasfemasse contra o Espírito Santo de Deus, certamente você já estaria morto. Primeiro vamos para a Bíblia, para nós entendermos o que a Bíblia diz aqui, onde está escrito, Lucas capítulo 12, versículo 10 a seguir. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Então nós já sabemos, irmãos, que aquele suposto carnaval aí, que eles estão blasfemando contra Jesus, está aí fazendo acontecendo, isso aí, biblicamente a Bíblia diz que eles têm perdão. Quando Jesus, ele expulsava os demônios, o demônio de um endemoniado, Eu não entendi o que ele falou. aqueles homens disseram que Jesus estava expulsando o demônio no nome do Beelzebu. E Jesus então, ele, conhecendo seus pensamentos, ele disse: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Ele diz: todo pecado e blasfêmia é perdoado ao homem, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Se eu expulso os demônios pelo maioral que é Beelzebu, por quem expulsaria os seus filhos? Está aí existindo uma febre de ataque mental nas pessoas, na cabeça. O diabo está acusando eles de blasfêmia. Então muitas pessoas até estão confessando e falando comigo que elas blasfemaram contra o Espírito Santo, que elas não tinham mais perdão. Elas diziam até o que elas blasfemaram. Algumas delas diziam coisas horrendas ou horríveis. É uma situação que o diabo tem colocado na vida das pessoas, dessas mulheres ou desses homens, e tem condenado. E muitos até falam que xinga o Espírito Santo. Eu quero deixar um entendimento para você que tem sofrido esses ataques. Quero deixar um entendimento para você que tem sofrido esses ataques. Possivelmente pode ser que você não tenha de forma nenhuma blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. E até porque digo isso, eu acredito que você não estaria aqui, não estaria mais aqui. O que as pessoas têm pensado e imaginado? Elas têm me relatado e falado: pastor Leão Pentecostal, o que eu faço? Me ajuda, porque a voz está me dizendo que eu estou condenada, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus e que eu já não tenho mais perdão. Só que, porém, pastor, eu não quis falar isso e não quero, e eu quero dizer que o Espírito Santo é tudo na minha vida, que Deus é na minha vida, que Jesus é na minha vida, e eu não quero de forma nenhuma essa tal coisa aconteça. Eu não disse, eu não quero blasfemar, que sai da minha boca e da minha mente fica martelando isso. E uma voz me diz que eu não tenho mais salvação porque eu estou condenado, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus. Bom, irmãos, a Bíblia diz que Jesus disse: todo pecado e blasfêmia é perdoado ao homem, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, se você passa por isso ou está vivendo isso, embora Satanás ele tenha achado um espaço na tua mente, ele tem encontrado uma brecha no seu ser, e é por isso que o diabo tem entrado na tua mente, porque Satanás, irmão, ele entra nos corpos das pessoas, mas ele comanda a mente. Ele não comanda tanto o corpo, ele comanda a mente, porque ele quer ser igual a Deus, porque Deus ele comanda a mente, Deus sabe os pensamentos. E o diabo quer dar maneira de pensar nessas pessoas. Essas pessoas que têm sobrevivido a esses ataques, e muitas dessas talvez já tenham até tirado a vida. As que têm tirado a vida, certamente, praticaram a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, elas não ficam nessa terra. E elas não têm mais temor a Deus. E outras, se elas blasfemou por elas mesmas, elas jamais aceitariam o perdão de Cristo. Elas não aceitariam o perdão de Deus. Quando uma pessoa ela blasfema contra o Espírito Santo de Deus, se ele chegar a blasfemar, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, irmão, não é assim tão fácil para a pessoa blasfemar, apesar que o Espírito Santo de Deus é uma terceira pessoa melindrosa. Então é ela que ela é importante na nossa vida, o Espírito Santo de Deus, porque é ele que nos consola nas horas da angústia, é ele que revela o oculto, é ele que nos convence do pecado. Ele é uma parte significativa muito grande para completar a nossa salvação. Então o diabo, ele pode blasfemar contra Deus, contra o Espírito Santo, contra o que ele quiser, porque inclusive até Deus dará mais poder e força para ele blasfemar contra Deus. Satanás, ele tem conseguido levar os milhares para o inferno, dando-lhe pensamento de blasfêmia, e ele mesmo acusando, porque o diabo, ele arma a armadilha e ele mesmo vai buscar o pássaro. Então é assim que funciona. Muitas pessoas têm sofrido ataques cotidianos de espíritos demoníacos, de Satanás, da maneira de pensar e dizer que ela ou ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, e segundo a palavra de Deus, não tem perdão. A única coisa realmente que a pessoa não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus.
Se você blasfemar contra Deus, Jesus te perdoa. Se você blasfemar contra Jesus, o Espírito Santo te perdoa. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem a quarta pessoa para exercer o perdão intercedendo você. Então por isso não tem perdão, porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um só, mas eles têm uma função diferente, mas todos eles são Deus. Então não é por causa que o Espírito Santo você blasfemou que vai ser condenado, é porque não tem mais perdão. Não tem. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem como Jesus interceder você, até porque quem intercede, o Espírito Santo intercede a Deus pela sua vida, intercede Jesus, defende você como ele é advogado. Uma pessoa que pensa em coisas erradas, que xinga o Espírito Santo, escarnece o Espírito Santo, e ela mesmo vê que foi pesado, porque a própria pessoa sente o peso, ela fala, não posso, eu não aceito, eu não quero isso. Só dela estar falando, eu não quero, eu não aceito, eu não quero isso, não é eu que estou querendo, algo está falando por mim, algo está dizendo que eu blasfemei, eu não blasfemei porque eu não falei isso. Irmão, já está aí a resposta. Se você blasfemasse contra o Espírito Santo de Deus, certamente você já estaria morto. Porque o que acontece com uma pessoa que blasfema de verdade contra o Espírito Santo de Deus? Que a pessoa, quando blasfema, o próprio diabo, né? Ele chega, ele vem, ele entra dentro da pessoa, arranca a alma e leva para o inferno. Viva! Eu acredito que uma mulher que morava do lado da minha casa, no estado que eu morava, ela deve ter blasfemado contra o Espírito Santo de Deus, porque ela fumava até muito. E eu não sei o que aconteceu, que chamaram a ambulância para ela e ela começou a gritar dentro da ambulância, tentando tirar as garras do diabo do pescoço dela. Ela morreu toda arranhada por ela mesma. Esta é a forma que pode ser que também esta mulher blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, porque uma pessoa que blasfema por si, se cometeu de si própria a blasfêmia, certo? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, se você cometeu, certamente você não vai viver. Certamente você não vai querer o perdão de Deus. Certamente você não vai querer pedir perdão a Deus. Você não vai querer ser salvo. Você vai sentir mais ódio de Deus, mais ira, mais nojo de Deus. Você vai sentir essas coisas que Satanás faz você sentir. E Deus permite. Então essas pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus e elas não querem, elas dizem e ouvem a voz dizendo, é o diabo tentando perverter a tua fé, tentando fazer com que você mesmo aceite a blasfêmia. E eu te digo que quem coloca esse pensamento em você é o próprio Satanás. Quando Satanás ele coloca na sua mente esses pensamentos, irmão, eu conheci pessoas, certo? Que me chamou aqui, que elas pediu ajuda, que quando estava se mantendo relação sexual com o marido dela, diz elas que elas materializavam Jesus, esse Jesus aí, e diz ela que sentia que estava fazendo sexo com Jesus. Aí ela queria ficar maluca. Eu falei, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Primeira coisa, certo? Você nunca viu Jesus. A Bíblia diz que nós só vamos ver Jesus como ele é quando nós chegarmos na glória. Então, vou dizer uma coisa para você. Como é que você viu Jesus? Eu vi Jesus de cabelo comprido assim e tal. Irmão, deixa eu te falar para você. Isso não é Jesus judeu. Ela fez sexo com Jesus romano, certo? Então eu volto a dizer para você, meu amado, minha amada. Se Satanás colocar na tua mente algum pensamento maligno, dizendo, certo? Dizendo que você está pensando, que você está blasfemando contra o Espírito Santo, repreenda em nome de Jesus. Diga para ele, o sangue de Jesus tem poder, certo? Jesus me cobre com teu sangue. Diga para ele, está repreendido, Satanás. Em nome de Jesus, você não tem poder na minha vida, você não tem poder no meu lar, você não tem poder na minha mente. Quem pode dirigir a minha mente é Deus. Então é Deus que conhece a tua mente. É Deus que sabe o que você vai pensar. É Deus que sabe o que você está pensando. Então esse diabo, ele não tem poder de agir na tua vida. Porque esse Deus que nós servimos, ele é o Deus de misericórdia. E as ondas que Satanás está atacando a cabeça das pessoas, está levando elas à loucura e acusando elas como se elas tivessem verdadeiramente blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. Então você repreenda com toda a autoridade. Chegue para esta mente maléfica que está te acusando, chega para essa voz maldita e diz, o sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo, Satanás.
Jesus, me cobre com teu sangue. Lava minha mente com teu sangue. Jesus, eu te amo, eu te adoro. Adoro o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espírito maligno, sai da minha vida em nome de Jesus. Sendo assim, o espírito maligno tem que o quê? Ele tem que se enfraquecer e sumir da tua vida. Então, quando o diabo coloca na tua cabeça, certo? Que você está ali blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, diga para ele, não sou eu, é Satanás. Satanás é que está colocando o pensamento dele na tua cabeça e fazendo e querendo te acusar como se fosse você que estivesse pensando. Então eu vou te dizer para você, de forma nenhuma aceite Satanás, coloque isso mais na tua cabeça. Quando o diabo vir com esses pensamentos malignos, repreendam, diga, Jesus, me cobre com teu sangue. Diga, Jesus, me cobre com teu sangue. Jesus, me cobre com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Certo? Então você vai repetir essas palavras. Vai repreender o Satanás. Vai dizer, Satanás, esse pensamento não é meu, ele é seu. Então é o diabo que pensa, coloca esse pensamento na tua cabeça para que você seja enganado. E acredite que é você que está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Aí ele sopra nos teus ouvidos, dizendo que o Espírito Santo é isso, é aquilo, aquilo outro, e você vai começar a ficar desnorteado. Desnorteado. Depois que ele fala isso, ele vem para você e te acusa, dizendo que você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Então eu te dou um conselho, homem de Deus, né? Repreenda, chega e diga, Jesus, o teu sangue tem poder. Me cobre com teu sangue. Lava a minha mente com teu sangue. Lava a minha alma com teu sangue. Diga, Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo, porque no meu corpo só quem toca é o Espírito Santo. Na minha mente quem guia é o Espírito Santo. Só Deus tem poder para saber o seu pensamento. Então, vou dizer uma coisa. Se casos, pastor, mas e aí, mas não aconteceu nada com você, aconteceu? Você ainda ama Jesus, você ama o Espírito Santo, ama Deus, você não quer falar isso, é porque você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Se você blasfemasse contra o Espírito Santo de Deus, certamente você não estaria aqui na terra para ouvir este vídeo, certo? Então, o diabo, o pensamento do diabo não é o seu pensamento. Então, as acusações dele não é acusação contra você, é acusações que ele te acusa, mas não é acusação produzida por você. Então você não blasfemou. Então você não pode aceitar este pensamento. Você tem que falar, eu repreendo, eu rejeito esse pensamento maligno, em nome de Jesus. Rejeito todo pensamento diabólico, em nome de Jesus. Que toda maldição volte à cabeça de Lucifer e seus cavalos. É só você falar. Que todo pensamento diabólico, em nome de Jesus, volte à cabeça dos seus cavalos, dos remetentes, dos seus titulares e dos seus batuqueiros. Então, eu quero te dizer, certo? Você só consegue vencer este mal se você rejeitar esses pensamentos diabólicos. Então diga, Jesus, me cobre com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Jesus, lava minha mente com teu sangue. Jesus, repreende este pensamento porque não é de mim. Então Jesus, irmão, ele sabe muito bem que esse pensamento não é seu. Esse pensamento não gerou de você. Você não quer isso. Então o diabo que te acusa para isso. É ele que coloca esse pensamento. Agora eu vou te falar para você por que o diabo coloca esse pensamento em você. Bom, o diabo coloca esse pensamento em você porque você dá brecha para ele. Porque certamente você tem alguma coisa que você anda, que você veste, que você usa, que você tem na tua casa. Então essa brecha vai fazer com que Satanás, ele venha mesmo chegar e colocar essa mente em você. Então lembre, este pensamento que você rejeitou e que você não concorda que é seu, não é seu mesmo, é de Satanás. Então você vai dizer, em nome de Jesus, Satanás, você está vencido pelo poder de Cristo na cruz. Maldição, toda maldição volte ao remetente, seu titular e aos cambones. E diga, também, em nome de Jesus, Jesus, me cobre com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Jesus, brinda minha mente com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Eu rejeito toda mentalidade, todo pensamento diabólico. Que esses pensamentos diabólicos sejam remetidos de volta e que em nome de Jesus que eles sejam estrinchados pelo poder da espada do Todo-Poderoso. Irmão, vocês têm que aprender a guerrear. Se você não guerrear, você fica para trás. Agora, meu irmão, minha irmã, se você passa por isso, entenda uma coisa.
Se você tivesse realmente blasfemado contra o Espírito Santo, você acha que você estaria vivo aí? Você acha que você estaria vivo para ver e ouvir este vídeo? Lógico que não. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus não tem nem dura na terra. Ele não se dura na terra. Você entendeu? Então nós conhecemos pessoas que realmente blasfemou e quando essa pessoa blasfema, ela não quer saber de Jesus. Ela não quer saber nada de Cristo. Ela tem ódio de Jesus. Ela não quer arrepender. Ela rejeita o arrependimento. Isso é porque Deus endurece o coração dessa pessoa para que não entre mais a salvação na vida dela. E não adianta o diabo ficar batendo na tua mente dizendo: você blasfemou, você blasfemou, você blasfemou, você blasfemou. Aí você fala: está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Eu não blasfemei. Essa mentalidade, essa mente, esse pensamento é de Satanás. Eu arremeto de volta toda a maldição ao inferno, ao diabo e seus cavalos. Então, aí você diz: o sangue de Jesus tem poder, minha mente está blindada, o sangue de Jesus tem poder, minha mente está blindada, o sangue de Jesus tem poder, Jesus me cobre com teu sangue, certo? É desta forma que você precisa chegar e falar, certo, irmão? Se você fala assim, com certeza absolutamente você vai derrubando aquela voz que vai dizendo para você que você é culpado, que você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Lembre uma coisa: você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Se você blasfemasse, você não estaria de forma nenhuma você estaria, se você blasfemasse, de forma nenhuma você estaria aí vivo para ouvir e ver esta live. Então, a pergunta é: blasfemei contra o Espírito Santo, voz me diz que não tenho mais salvação, estou condenado? E agora? A voz que diz que você não tem salvação mais é aquela das trevas, é de Satanás. Porque enquanto existe vida, existe aqui esperança, existe salvação para a tua vida. Agora, uma pessoa, se você, por exemplo, fala: pastor, eu não tenho ódio de Cristo, eu quero Jesus para mim, eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu não falei isso, mas a voz fica me acusando. Irmão, saiba de uma coisa: que você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Aí você se pergunta: por que eu estou vivo aqui? Por que ainda quero Jesus? Porque você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Então por que essa voz fica martelando na minha cabeça? Porque na verdade, irmão, você está deixando Satanás agir na tua vida. Repreende ele. Como eu disse, uma mulher americana me disse que ia fazer sexo com o marido dela e vinha no pensamento dela que ela estava fazendo sexo com Jesus, e ela estava totalmente desnorteada, certo? Ela estava totalmente desnorteada, certo? E ela disse que sentia desejo por Jesus. E eu disse: bom, desejo por Jesus é só espiritual, porque Jesus não é carne aqui, certo? Então eu perguntei para ela, eu falei para ela assim: olha, você não blasfemou contra Jesus, você não fez nada contra Deus, porque como é que é o Jesus que você viu? Cabeludo, de veste comprida lá e tal. Pois é, você viu um Jesus romano, um Jesus que foi criado pelo diabo. Então eu vou dizer uma coisa para você fique tranquila, porque você não blasfemou contra Jesus, nem contra Deus, nem contra o Espírito Santo de Deus. Agora, você não pode deixar que isso aí vá virando uma bola de neve na tua vida, porque pode chegar um momento que o diabo pode achar uma brecha e fazer com que você verdadeiramente passe a blasfemar contra Cristo, certo? Então, irmão, eu volto a dizer pra você, né? A mulher que blasfemou, eu acredito nisso, irmão Jefferson, de Rondônia. Então eu volto a dizer pra você, certo? Blasfêmia contra o Espírito Santo não é assim, irmão. Blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa tem que ter uma certeza e, com o coração cheio de ódio e ira, dizer que aquela pessoa que está falando em mistério, se ela não tem o dom de discernir, cale-se. Mas suponhamos que você vai chegar e vai falar com uma pessoa santa que está falando em mistério, que é de Deus mesmo, que é o diabo também, ele fala línguas estranhas. Aí você pega e fala que essa pessoa está falando língua do diabo, está falando, expulsando os demônios em nome de Satanás, sendo que ela está usando literalmente o nome de Jesus. É claro que muitos filhos do diabo, eles imitam os santos de Cristo, mas eles não são santos. Então, se você não tiver o dom de discernimento, você pode sim chegar a blasfemar contra o Espírito Santo, certo? Existem muitos pastores aí que são lobos. E quando eles estão falando em mistério, Deus já me revela que não é o Espírito Santo, que é a língua diabólica. Na verdade, o diabo também, ele veio lá do céu, ele sabe muito bem a língua dos anjos. Então, se você não sabe, é melhor você calar, certo? Agora, se colocou na tua mente e você falou coisas terríveis contra o Espírito Santo e você não quis,
você está totalmente arrependido, arrependida, você está repudiando, está dizendo que não falou, que não quer falar isso, mas a voz fica batendo, então você já falou a voz de quem? De Satanás, não é a voz de Deus, porque Deus não vai falar que você blasfemou contra ele já vai logo chegar e te mandar você direto pro inferno. É assim que funciona, porque quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus, certo? Deus já logo vai chegando e tira logo, a pessoa já sente um vazio total, e os demônios, é igual, por exemplo, quando o bandido da pior qualidade, ele quer pegar alguém, enquanto está protegido ele não pega, mas se a proteção sair, ele vai igual o urubu na carniça. É assim também é Satanás. Ai de nós, irmão, se os anjos do Senhor não estivessem protegendo a gente, se o Espírito Santo não estivesse protegendo, se saísse de nós, certo? Não tem nem beira. O que o diabo quer levar mesmo é a pessoa para o inferno. E uma pessoa que já blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, segundo o que eu sei, já vi, acredito que seja, igual ao testemunho do irmão Adão também, elas são levadas para o inferno e lá ela se transforma, sabe em quem, irmãos? Lá ela se transforma com cabeça de animal e corpo de gente. Ué. Então essas pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, elas são reconhecidas lá pelas suas formas, cabeça de animal e corpo de gente. Então, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, por exemplo, vou dizer uma coisa para você, de um testemunho, quando a gente era da Assembleia, a gente muito ouvia, era que uma jovem, ela se desviou do caminho do Senhor. E quando ela foi pro culto, estava um culto abençoado. Naquela época o povo era bem inspirado, não tinha aquela vaidade que o diabo não conseguia levar lá para dentro. Hoje não, hoje o diabo expulsou Jesus para fora, entrou dentro do templo e faz o que quer com a igreja. Então veja bem que o pastor foi revelar, Deus revelou o pastor lá para ela voltar, falou: olha, diz o Espírito Santo de Deus para você voltar agora, diz o Senhor para você voltar agora, porque você tem poucos dias nessa terra. E naquele momento, aquela mulher, aquela jovem, ela blasfemou mesmo contra o Espírito Santo de Deus. É tanto que ela blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, que eu não sei qual foi o tipo de blasfêmia, que o próprio pastor disse: irmãos, parei. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus me mostrou que esta jovem acaba de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus agora. E quando essa jovem saiu correndo da igreja, o porteiro tentou segurar ela foi cuspiu na cara do porteiro, e ela saiu com um grande ódio, um ódio tão grande, quando ela desceu as escadarias do templo de pedra, que ela atravessou a rua, veio um carro e bateu nela, separou a cabeça dela de um lado para o outro. É isso que acontece com uma pessoa que verdadeiramente blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Ela não sente mais o amor, ela não sente mais o carinho, ela não sente mais a vontade de ser salva. Aquela vontade da salvação sai da vida da pessoa. Ela passa a odiar a Deus como se fosse o pior inimigo dela. Ela não quer o perdão, ela rejeita o perdão, ela não quer. Os satanistas, eles não querem o perdão. Eles, aqueles que fizeram pacto com o diabo, que já são do diabo mesmo, irmão, eles não querem saber. Quanto mais eles puderem escarnecer do nome de Jesus, eles vão fazer. Então essas pessoas que blasfemaram contra Deus, uma outra mulher também, acho que era missionária, me parece, depois ela se desviou, e aí blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, e xingou o pastor, fez e aconteceu, e no final das contas, foi comida aos pedaços, e o coração dela continuou duro. Mal, mesmo que a pessoa, quando ela blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ela está morrendo ali no leito, ela está sabendo que ela está morrendo, o coração dela se fecha para Deus, se fecha, a salvação, ela não tem sede, sabe? Ela se sente tão culpada, igual Judas, tão culpado, que ela não quer o perdão. Se Judas não sentisse tão culpado pelo que ele fez, se ele pedisse perdão a Deus, Jesus perdoava. Agora, quanto à questão do Espírito Santo, não existe nem como, porque Deus deixou um livre-arbítrio em Judas. Judas podia pedir perdão, mas ele achou que a morte seria muito melhor para ele ir para o inferno. Aí o que acontece? Então uma pessoa que está morrendo no leito, que blasfemou mesmo de verdade contra o Espírito Santo de Deus, irmão, nem se você fizer oração para ela, para Jesus, para pedir para Jesus salvar ela no leito de morte, neste caso, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, Deus não deixa, o coração é trancado. Ela passa a odiar, a Deus, e ela passa a aceitar a sentença eterna. Ela mesma passa a aceitar a sentença, certo? É igual uma pessoa que mata uma multidão e fica esperando a polícia. Ela já sabe que ela vai sofrer as consequências. Então, quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus é desta forma. Você está me entendendo, irmão? Então, se a pessoa blasfêmia de verdade,
ela não dura um dia, não dura 2 dias nessa terra. Ela é consumida, e se durar uma semana, um mês, é muito. Porque o diabo, ele já tem autoridade e autorização para levar esta alma para o inferno a hora que ele quer. E quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo de Deus, Deus não quer mais ela na face da terra, certo? Nem para ser cavalo do diabo, o diabo não quer ela na terra mais. Nem para ser cavalo, porque não tem graça pro diabo ter um cavalo que já é dele, certo? Que é ter um cavalo que tem a oportunidade de se converter, certo? O diabo quer alma que tem ainda a oportunidade de se converter, para que ele possa o quê? Conseguir roubar a alma dessa pessoa e voluntariamente ela ir. Agora, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, irmão, ela não tem tempo, dentro dela não existe mais a fonte da água viva. Ela não sente mais vontade nem de ser perdoado. Nem se Jesus Cristo descer e falar assim, eu te dou perdão, ela não quer. Por quê? Porque automaticamente é divino. A palavra de Cristo, ela é uma só, certo? Então a pessoa, ela não quer. Se Jesus descesse aqui, ela excomungava Jesus mais ainda, ela odiava mais Jesus ainda, porque a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus mais dentro dela. O que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sai dessa pessoa, não tem como mais convencer. O diabo entra dentro dela e passa a ser território dele oficial, eterno. Então, neste caso, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, certo? Ela tem que pensar e cometer os seus atos, principalmente. Somente delas pensar, ela já blasfema, certo? Aqueles homens blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus quando disseram que Jesus expulsava demônio no nome de Beelzebu. Jesus falou, olha, todo pecado e blasfêmia é perdoado ao homem, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Jesus não condenou aquelas pessoas à eternidade do fogo eterno. Por causa de quê? Porque ainda não tinha sido havido pregado sobre aquilo. E a partir daquele momento que Jesus pregou, acabou. Então, se as pessoas sabem que blasfemar contra o Espírito Santo, você zombar do irmão, da irmã, zombar de uma pessoa que está falando línguas estranhas, que está expulsando o demônio, e se você não tiver o discernimento do Espírito Santo para mostrar para você que isso ali é língua diabólica, que é língua demoníaca, se for mesmo do Espírito Santo, você está ferrado, irmão. Automaticamente você sente como se fosse um tiro no peito. Você já se sente morto para Jesus e morto para este mundo tudo. Então, o que o diabo faz? Quando você blasfema contra o Espírito Santo de Deus, logo cai a escama do pecado dos seus olhos. Você enxerga o mundo espiritual e você começa a ver igual aquele filme, Ghost, do Outro Lado da Vida. Certo? Aquele filme, pra mim, eu acho que foi um filme como se fosse uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É como se fosse isso. Então, o diabo, ele vai te usar você da pior forma que tiver aqui. Ele vai poder fazer o que ele quiser. Só que, porém, ele sabe que você aqui na terra, depois de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, ainda tem aqui a chuva que vai cair no seu pele, tem um frio que ainda vai cair, o sol. Então, ele ainda sabe que você vai gozar desses prazeres espirituais, naturais. Então, o que acontece? Ele não vai querer você aqui. Ele vai levar a tua alma para o inferno, para você queimar. E vai te colocar você no lugar de queimar. Quando você entrar no inferno, você já vai entrar com corpo de gente e cabeça de animal. Qual animal? Não sei. Eu já fui no inferno, já vi muitos demônios, cabeça de animal. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês, as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, certo? Eles têm a consciência 100% que vão para o inferno, certo? Não é ouvir uma voz e falar, você está condenado, você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Não. Deus não precisa descer aqui para dizer que você blasfemou. Ele não vai ficar te torturando no seu ouvido dizendo que você está condenado. Você mesmo se achará condenado, você mesmo se odiará, você mesmo odiará a humanidade, você terá o ódio do diabo, você terá a blasfêmia de Satanás no seu corpo. Então você de nada vale mais nessa terra para o diabo e nem para Deus, certo? Então, se você blasfemou, você não dura uma semana, um mês, um dia, certo? Então saiba de uma coisa, se há uma voz que fica soprando no seu ouvido, dizendo que você blasfemou, e você fica rebatendo e dizendo, não blasfemei não. Não blasfemei não, de forma nenhuma eu blasfemei. De jeito nenhum. Eu não blasfemei. Certo? Eu não blasfemei. Então, se você sente um amor por Cristo, sente uma vontade de chorar, ou vontade de orar e não consegue, não. É porque o diabo está te persuadindo com uma culpa que é dele, não sua. Então comece a orar assim, Jesus, me cobre com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Jesus, blinda a minha mente. Entra na minha mente. Expulsa a mente maligna da minha vida. Jesus, blinda o meu ouvido para não ouvir mais essa voz.
E Jesus vai fazer isso por você. Daí você vai começando a orar, jejuar, voltando aquele amor que Cristo tem por você, tá bom? É assim que funciona. Acho que não vou muito mais além, mas é assim. Tá bom? Deus abençoe. Maranata, venceu Jesus, pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo. Até o próximo live, se Deus quiser. Não tem nenhuma pergunta, acredito eu que os crentes, os cristãos mesmo, já estão tudo sábio, né? Então não tem pergunta nenhuma. Oi? Falar nisso, irmão, os irmãos do GDFs, os guerreiros de fogo, meia-noite tem oração, tá? Meia-noite, daqui 2 horas, nós temos oração aqui, vamos estar orando em nome de Jesus, tá certo? Eu quero começar a fazer oração com os irmãos também, daqui do YouTube, só oração, nós vamos orar aí uns 30 minutos e falar uns 30 minutos. Então, para você começar a acostumar, porque sem oração não somos nada, tá? Sem oração nós somos fracos na fé. E só as orações é que podem destruir as obras do mal em Cristo, em nome de Jesus. Então, deixa eu ver se tem algum irmão que fala alguma coisa aqui mais. Apocalipse diz assim, o que significa, o irmão Apocalipse diz, o que significa blasfemar? Blasfemar é quando, já falei, é quando você tem alguém que está expulsando o demônio, você não sabe, é melhor calar, tá? Então se você chegar lá e ficar, que esse pastor está expulsando o demônio em nome de Satanás, em nome disso, você pode blasfemar. Pode ser que você esteja certo, pode ser que você esteja errado, mas se você tiver o dom da revelação, Jesus vai te revelar. Se aquele pastor está expulsando os demônios em nome de Jesus mesmo, ou se isso ali é um demônio tentando, enganando o outro, tentando enganar as pessoas que estão vendo, está fazendo um espetáculo. Então, se você não sabe, cale-se. Tá? Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é você maldizer tudo que venha falar contra o Espírito Santo de Deus. Agora, isso tem que surgir de você e não mente enviada de Satanás, não pensamento enviado das trevas. Então essas pessoas que estão hoje sendo atacadas por esse pensamento, não são delas, são pensamento das trevas. Se elas estão vindo, recorrendo, querendo que ajuda, que tem certeza que não blasfemou, que não foi ela, elas não precisam se preocupar que elas não estão condenadas e elas não blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Quem está te acusando não é o Espírito Santo de Deus, não é Deus. Quem está te acusando é o diabo. Lembre-se disso. Se caso alguém blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não é o pastor e nem é o diabo que vai acusar as pessoas. É o próprio Espírito Santo de Deus que vai fazer você sentir, o próprio Jesus vai fazer você sentir que você desafiou a Deus e você blasfemou contra ele. Então, o próprio Jesus, e como que eu vou saber que é Jesus que está me dizendo? Quando a partir do momento que você sentiu que você odeia, de verdade, que você não sente nem vontade nenhuma, nem que se Deus descer, que você quer o perdão. Quando você sente que você realmente está com o ódio do diabo, quando realmente o espírito totalmente 100% das trevas está no seu corpo e você realmente não quer o perdão, não quer, certo? Então, saiba de uma coisa, certamente você não vai viver para contar mais nada, porque o seu caminho vai ser o inferno. E com certeza não vai durar nada nessa terra. Então, a pessoa quando blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ela não quer o perdão, ela não considera o amor de Cristo nem no leito de morte, o coração dela é endurecido, igualzinho de Faraó quando foi morrer. Deus não deixa o coração dessa pessoa se amolecer, certo? Ela concorda com a morte dela, ela concorda que ela blasfemou, ela concorda que ela é um bicho, que ela é um monstro, que blasfemou contra aquele que é santo e que traz consolação, porque o Espírito Santo, ele é o consolador. O Espírito Santo é o que traz paz nessa terra. O Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, e sem esse Espírito Santo eu não estaria aqui falando para você essas palavras doces, gostosas de ouvir e também que traz salvação. Então, é assim que funciona. Tá certo, irmão? Assim, é desta forma que funciona. Os magos luciferianos que fazem vídeos xingando a Trindade, eles blasfemaram? Bom, irmão, preste bem atenção. Deixa eu dizer, blasfemar contra o Espírito Santo, o irmão Vilas, deixa eu dizer uma coisa, blasfemar contra o Espírito Santo não é fácil assim. Você acha que Deus vai chegar e vai jogar a alma das pessoas por causa de qualquer coisa ou qualquer palavra que digas? Não é assim. Para blasfemar contra o Espírito Santo tem que sentir a blasfêmia, certo? Ele tem que sentir a blasfêmia. Ele tem que sentir que na tua vida não vai ter mais nenhum futuro, que não vai ter mais nenhuma salvação, porque o Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe. Por esses magos, esses satanistas que fazem rituais
e que hoje eles viram cristão, se eles blasfemassem contra o Espírito Santo, eles não estariam hoje como cristão. Então, a época mesmo da blasfemação contra o Espírito Santo, que nós podemos ver na passagem bíblica, só foi aquela quando os discípulos, quando Jesus expulsava os demônios, e eles falaram que era Beelzebul, e a época mesmo que será a blasfêmia contra Deus e tudo mais, Espírito Santo, são justamente na maior parte na grande tribulação, que Deus dará uma boca de blasfêmia a Satanás e seus cavalos. Mas é possível alguém durante essas gerações todas ter ido para o inferno por causa disso, como eu já contei? Sim, porque elas blasfemam entre si, elas e Deus. Não é eu que acuso, não é nenhum pastor que vai te acusar e dizer você está blasfemando. Você falar de mim, você me xingar, porque eu sou pastor, sou homem de Deus, igual uns hereges aí que diria, você não pode falar de mim que você está falando contra o Espírito Santo. Eu não sou o Espírito Santo não, irmão. Ainda se eu fosse Espírito Santo, igual essas pessoas falam de mim, não estaria blasfemando mesmo que me xingasse, certo? Porque tá xingando a minha pessoa. Então, veja bem que eu não sou o Espírito Santo, eu sou um homem. Ah, mas é homem de Deus? Bom, Deus pode te punir? Pode. Deus pode te punir porque você me xinga, maltrata eu, fala mal, levanta calúnia, coloca eu como mentiroso. Deus pode punir? Pode. Ele pode até te matar, mas não porque você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque você está tocando no ungido. É totalmente diferente, certo? Agora, se eu estiver falando em mistério, ou eu estiver expulsando o demônio, e você, com toda a vontade no seu coração, saindo do seu íntimo, dizer que eu estou expulsando o demônio em nome de Satanás, em nome de Beelzebul, dizendo que estou curando em nome do diabo, dizendo que estou fazendo isso, se você tem uma certeza e eu tiver isso, eu estou condenado. Agora, se você não tem a certeza e eu estou expulsando em nome de Jesus, você está ferrado, filho. Aí, você vai sentir o quê? Uma ferroada no coração, você não vai sentir mais o perdão de Deus. Você só vai se aprofundar mais, nem pecado mais você quer, sabe? Você quer blasfemar, você quer ser um satanista, uma pessoa que blasfema até o último suspiro diante de Deus. Você não vai querer você vai querer cometer todos os tipos de pecado contra Deus, mas você vai querer cometer mais blasfêmia contra Deus. Você vai achar que beber bebida alcoólica afronta Deus. Ah, é pouco. Eu vou beber sangue, eu vou afrontar mais a Deus. A beber sangue é pouco. Aí eu vou comer carne de humano, vou afrontar a Deus. Então, os seus ritos, o diabo, ele entra em você. Você imaginou uma casa entregada aos seus inimigos? Imagina Satanás entrando totalmente dentro de você blasfemando contra o Espírito Santo, e ele sabendo que Deus já entregou. Porque quando Deus entrega aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus nas garras de Satanás, o diabo não pensa duas vezes não, irmão. O diabo é um cão furioso, babando. Ele é doido pra me devorar. Não devora eu por quê? Porque tem um Espírito Santo dentro de mim. Se o Espírito Santo sair de mim porque eu repudiei ele, eu xinguei, blasfemei, automaticamente, na hora, fração de milésimo de segundo, Satanás entra e invade a casa. Eu me transformaria no demônio em carne, certo? E ele me devoraria tudo por dentro. Ele acabava comigo, ele materializava, comia minha carne viva e levava minha alma. Vocês não sabem o que é uma blasfêmia com o Espírito Santo de Deus, certo? Se não for o Espírito Santo de Deus, irmão, nós não temos paz, não temos alegria. Este pecado é o que João disse, que leva à morte. Ou ele falava de outro pecado que leva à morte? Sim, este é o pecado que leva à morte, ô irmão Jefferson, certo? Este é o pecado que leva à morte. É o pecado que a Bíblia diz que o único pecado que o sangue de Jesus não purifica, ou não purificou, foi a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Veja o que esses pastor Lobo pregava aqui no YouTube, condenando as pessoas que estavam casadas a segunda vez. Veja o que essa IPDS, Igreja Deus e Amor, desgraçou tanta vida de pessoas, dizendo que elas estavam no segundo casamento, elas eram adúlteras, certo? Quer dizer, tirava a oportunidade dessas pessoas voltar para Jesus. Veja bem o que essa desgracência de ensino demoníaco, tipo da igreja Congregação Cristã do Brasil, já era pior do que a Deus e Amor, que dizia que aquele que bateu bife com uma mulher, um homem, que adulterou, não tem nem perdão mais. É um pecado de morte. Este era o pecado de morte que a Congregação Cristã do Brasil pega, que até os dias de hoje, se não teve vergonha na cara, já isolou esse ensino demoníaco, são doutrina de demônio. Então veja que o diabo, irmão, ele não tem só invadido as mentes das pessoas, fazendo as pessoas falarem mal contra o Espírito Santo, porque ele sabe, irmão. Ele sabe muito bem que se você cometer pecado contra Deus, você tem perdão. Ele sabe se você cometer pecado contra Jesus, você tem perdão. O diabo sabe muito bem, mas ele sabe se você cometer pecado contra o Espírito Santo,
você não tem perdão. Então o diabo sabe que como você não vai blasfemar contra o Espírito Santo, ainda cometendo as vontades de Satanás no pecado, então o diabo te dá maneira de pensar, filho. O diabo te dá maneira de pensar, certo? Então ele coloca na tua cabeça que você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Ele está colocando na tua cabeça que você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Então ele coloca lá para você xingar, certo? Igual eu não gosto aqui de citar, igual alguns que me citaram, que chegou, olhou para um vaso, disseram que o Espírito Santo de Deus era aquilo, falaram isso, falaram aquilo outro. Isso é sim, isso é uma afronta ao Espírito Santo de Deus, é uma afronta. Mas isso aí, no entendimento, se viesse da própria pessoa, seria uma blasfêmia. Provavelmente, eu até entendo que seria. Provavelmente para Deus, que é o justo juiz, poderia não entender que seria isso uma blasfêmia ainda, correto? Porque não é assim não, irmão. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é a coisa mais melindrosa que tem, mas também não é qualquer coisa que blasfema. Agora, o que o diabo está fazendo é lançando pensamento nas pessoas e fazendo elas acreditar que elas estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, quando elas começam a falar mal do Espírito Santo de Deus, certo? Falar mal do Espírito Santo de Deus é a mesma coisa de falar mal de Jesus de Deus, mas porém o Espírito Santo de Deus, ele tem uma parte melindrosa que só ele pode chegar e pode entender o que é blasfêmia ou não. Então, irmãos, eu digo para vocês, peça ao Senhor para lavar as suas mentes com o sangue dele e cobrir ele com teu sangue. Me cobre com teu sangue, Jesus. Me cobre com teu sangue. É assim, Jesus, brinda os meus ouvidos para mim não ouvir essa voz maligna, esse pensamento diabólico afastar de mim. Diga, em nome de Jesus, eu remeto de volta todo o pensamento da maldição. Volte a cabeça dos remetentes, seu titular, em nome de Jesus. Então, volto a dizer para você, irmão, é assim que funciona, tá? É assim que funciona. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, tipo o Apocalipse fala, tipo zombando, né? Do sagrado. Se você zombar, se sair de você mesmo. O que caracteriza blasfêmia contra o Espírito Santo é sair de você mesmo. Sair de você mesmo, seus dizeres, a vontade sua, não o pensamento que o diabo te dá. Se o diabo coloca na tua mente que você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus e você vai repudiando e dizendo, não, eu não quero, não tô, mas uma coisa está me dizendo para me falar isso, eu não quero falar, mas está dizendo, não, você não é culpado. Repreende isso, manda esse demônio embora da sua mente. Vê o que está errado na tua vida, conserta com Jesus, que ele vai parar de te perseguir. A mente tem que estar com o capacete da salvação, que fala de Jesus, coloca o capacete blindado na minha cabeça para que o diabo, o que o soldado vai para a guerra? Com o capacete, para as flechas, as armas não atingir a cabeça dele. Então, nós temos que estar coberto com o sangue de Jesus, certo? Então, se esse pensamento está pairando na sua mente, repreenda Satanás, como eu já falei, e saiba que você não blasfemou contra o Espírito Santo. A questão é, e o motivo é, se você blasfemasse contra o Espírito Santo, você não estaria vendo esse vídeo, e nem muito menos você estaria vivo até hoje para estar escutando essa palavra aqui. Então, coloque o diabo por terra, abrace Jesus, jejue e consagre, que em nome de Jesus, isso vai te abandonar. Deus abençoe, eu acho que é só isso mesmo, acho que não tem mais nada para me falar aqui, tá bom demais? Maranata, na vez, Senhor Jesus, até o próximo live, se assim Deus permitir, amém? Com Deus aí. Pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo, vamos lá.